Boa tarde a todos. Obrigado, irmão. Nós tivemos a oportunidade de abordar esse título, o cuidado de si, um mês aproximadamente atrás. E na ocasião nós fizemos algumas colocações a respeito da história do cuidado de si. Obrigado. E da própria importância desse tema para aquele que busca um ideal de um mundo melhor, de um aperfeiçoamento e da oportunidade de trabalho, não um trabalho com vistas a uma conquista material imediata, mas um trabalho sob uma perspectiva espiritual, evolutiva, considerando que as nossas personalidades são entidades transitórias, provisórias, mas instrumentos de algo maior que está subjacente a essa vestimenta terrena, àquilo que nós designamos como homem temporal, que recebe o nome de batismo, que aparece numa determinada nacionalidade e que é inserido, portanto, no meio social. É evidente que todos esses eventos não se dão por acaso, mas os estudiosos e os pensadores acreditam que há um motivo por trás de todas essas ocorrências e por trás dessas supostas casualidades. E esse motivo é o progresso, é a evolução, é o aperfeiçoamento, é a conquista de dias melhores e é a forma com que a humanidade aprende e se desenvolve, trazendo conhecimento, trazendo felicidade e, portanto, aproximando-se da meta para a qual a criação aparentemente está designada. Porque tudo nos leva a crer que os fenômenos presentes na natureza têm um objetivo a ser alcançado, tem uma meta, e essa meta, para os grandes pensadores, para as grandes religiões sérias, é de fato atingir um estado de autoconsciência, um estado de plenitude, um estado que nos aproxima da nossa origem divina. Mas aí eu abro um grande parêntese. Quando eu falo de origem divina, eu não faço isso com a ideia comum de que se tem da divindade. Mas eu tenho em mente de que não há nada no universo que não seja divino. Mas, por outro lado, como a divindade ela se expressa de diferentes modos, por diferentes meios e numa escala infindável, como nós vemos até mesmo na escala material, né, o mineral, o vegetal, o animal, tudo isso é divino, mas são formas diferentes ou diferenciadas de manifestações. Entretanto, o princípio subjacente a todas essas formas, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista sutil, é o mesmo. Ou seja, o monismo dos gregos, né, o monismo dos antigos, ela é hoje endossada pela ciência, uma vez que, até mesmo do ponto de vista material, existe uma matéria primordial, existe um elemento químico que dá início a essa complexidade que chamamos vida, né? E esse elemento químico ele vai se combinando, ele vai se agregando e a partir daí formando novos elementos, e esses elementos vão se combinando, formando moléculas, as moléculas se combinam, formam os seres mais primitivos, né? O que a gente chama de reino monera, depois os seres mais complexos, os parasitas, né? Os unicelulares, depois os organismos pluricelulares, mais complexos ainda,
E assim a gente consegue perceber que nós temos uma história. E ao reconhecer essa história, nós podemos trabalhar conscientemente para atingir um objetivo, para atingir a nossa meta. E as religiões colocam essa meta de diferentes formas. E isso chega a nós de acordo com o grau de compreensão de cada um. A humanidade ela nunca esteve desassistida. Então, na tribo tinha o pajé, vieram as religiões primitivas, entre aspas, né? Uma forma apenas didática de colocar isso, porque o conceito de primitivismo é relativo, né? Uma vez que as virtudes se manifestam desde a maternidade da humanidade. Depois vieram as religiões localizadas, que se transformaram em grandes religiões e que foram modificadas de acordo com o período e de acordo com os interesses humanos. O fato é que nós temos um legado. O cristianismo diz que todos alcançarão a estatura espiritual do Cristo. É o que Paulo apóstolo disse, né? Todos alcançarão a estatura espiritual do Cristo. O budismo fala em se alcançar o estado de Bodhisattva, o estado de Buda, ou seja, aquele que desperta, aquele que está atento. Então, o Espiritismo fala em deixar de sermos espíritos inferiores e nos tornarmos espíritos superiores, portadores de virtude e de poder. O islamismo fala coisas parecidas. Os hebreus, né? Então, em todas as épocas, a humanidade esteve cercada por ideias que levam o ser humano a refletir sobre a sua condição e sobre o seu papel nesse mundo, bem como uma meta, um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo é uma meta de excelência, uma meta sempre de alcançar um estado superior de existência, um estado superior de moral, né? É como se a nossa vida fosse um processo de capacitação. É como se a vida, de certo modo, fosse uma escola onde nós pudéssemos aprender e compartilhar, ao mesmo tempo em que nós superamos os nossos desafios, nós superamos aquilo que nos prende à materialidade, aquilo que nos causa sofrimento, e aperfeiçoando esse estado bruto, esse estado primitivo, nós alcançamos então uma compreensão maior da vida. E dentro desse processo de compreensão, nós ampliamos o nosso entendimento a respeito do nosso papel nessa existência. Bom, nós vimos no encontro anterior que desde a antiguidade existiram sábios, existiram pessoas comprometidas com a percepção de uma vida maior, comprometidas com a visão de que o homem poderia se tornar algo melhor e de que a vida humana poderia ser mais feliz, mais plena e mais eficaz. Então, esses homens pregavam o autocuidado, a autoanálise, o que o Michel Foucault chamou de o cuidado de si, embora ele tivesse uma abordagem diferente e talvez pensasse de modo bastante diverso do nosso. Mas no final da vida dele, Michel Foucault, ele de fato se debruçou sobre essas percepções da antiguidade, na Grécia, na Roma. Nós vimos aqui também um pouco a respeito de filósofos estoicos, Musônio Rufus, Epicteto, o imperador Marco Aurélio, um imperador romano que era um estoico, que deixou um livro belíssimo chamado Meditações. Então nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito de todos esses aspectos. Mas essa preocupação ela é mais antiga do que a Europa. Ela já estava presente no Oriente. E, inclusive, muito anterior aos Vedas.
que é o que a gente tem de mais antigo em termos de literatura. Tá? Como a gente fala em literatura mundial, a gente tem de mais antigo o Vedanta, que são os textos hindus, né, que nos remete aos Vedas e aos comentários a respeito dos Vedas. Então a humanidade vem desde esse período antigo formando homens de escola. Muitos tentam, alguns alcançam a meta desse estudo, dessa preparação. Alguns chegam até o cume da caminhada, para que daí se siga objetivos ainda maiores, trabalhos ainda mais complexos. Porque muitas vezes nós desejamos o desenvolvimento com um pensamento totalmente egoísta, apenas para termos mais conforto, para termos mais recompensas materiais. E até mesmo religiosos diziam assim: olha, eu vou semear o bem para ter um bom karma na próxima vida, nascer numa boa família, com recursos, ter um corpo saudável. Bom, apesar disso ser uma verdade, né, para aqueles que acreditam na lei de causa e efeito, e que é uma obviedade, colher o que se planta. Eu não posso plantar feijão e colher arroz, isso do ponto de vista racional e da natureza é indiscutível. Então, de fato, isso vai acontecer, mas isso ainda é um pensamento personalístico. Né? Ao pensar assim, ainda estamos olhando para nós. Nós somos apenas um ponto de partida, porque na verdade a nossa meta é o universo, é a humanidade, é a coletividade. Talvez esse pensamento do coletivo tenha inspirado os primeiros pensadores políticos que viram na humanidade e nos grupos, né, uma coletividade, uma sociedade, e daí veio esse pensamento, né, planificador. Vamos tornar todo mundo igual. Nas bases nós temos uma igualdade biológica, mas na verdade a diversidade é o segredo da existência. Nós não podemos, pensando numa pretensa igualdade social, retirar do homem aquilo que ele tem de mais sagrado, que é a liberdade. A liberdade é o livre-arbítrio. Mas então, a humanidade sempre foi convidada para rever suas atitudes, rever a sua posição, e surgiu, né, um movimento chamado Movimento Teosófico, que visa resgatar toda essa cultura, todo esse pensamento e dar a ele um corpo prático. Depois do resgate do movimento teosófico, veio a Sociedade Teosófica, que é um movimento de fato institucional, mas que visa divulgar a teosofia. Ela não é a teosofia. A teosofia é muito maior. A teosofia é atemporal, né? Não pertence a ninguém, nem a nenhuma instituição, mas o objetivo da Sociedade Teosófica é justamente resgatar essa espiritualidade que está nas entrelinhas das escrituras ditas sagradas, dos livros esotéricos, e muito desse material foi um material ignorado ou muitas vezes preterido pelos próprios seres humanos. Então, o olhar teosófico deve ser o quê? Um olhar de respeito e de busca. Então, para isso, a gente precisa entrar em contato com essas culturas, com essas vivências, com essas ideias, refletir a respeito delas e buscar pôr em prática experimentalmente, para que a gente observe, né, as nossas atitudes e para que a gente observe onde estamos pisando e o que estamos fazendo. Pois bem, logo no início da fundação da Sociedade Teosófica, livres pensadores se agregaram ao movimento teosófico. A Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York, mas a sua sede mudou-se para a Índia. E lá, na Índia, alguns indianos aderiram à Sociedade Teosófica. Um desses indianos
foi o Damodar Mavalankar. Era um jovem e ele se filiou à Sociedade Teosófica em 1879. É dito que ele foi aceito como um Chela, né, como um estudante, né, em provação e, portanto, em processo de aprendizado. Ele era ligado à tradição Vedanta da Índia, né? E é dito que, num determinado momento, em 1885, ele deixou a sede da Sociedade Teosófica em Adyar e foi ao Tibete, onde residia o seu preceptor, Mahatma, o seu orientador. Em 1886, o então presidente da Sociedade Teosófica, o coronel Henry Stewart, ele foi informado, através de uma missiva, de que Damodar não retornaria mais a Adyar, porque ele havia sido bem sucedido em sua busca. Isso significa que ele conquistou as qualidades mínimas, né, os requisitos, para que ele pudesse usufruir de um treinamento personalizado, de um treinamento próximo à escola, próximo aos seus preceptores, ao Mahatma, como é dito na Índia, né? Maha quer dizer além, Atma quer dizer espírito, né? Ou seja, aquele que está além, aquele que está no elevado, né? E, portanto, ele passou a ter uma nova rotina, uma nova, digamos assim, um novo campo de trabalho. Mas para que ele alcançasse esse estágio, esse objetivo, que na verdade foi apenas um passo para trabalhos ainda maiores, mais exaustivos, mais profundos, né, mais amplos, ele precisou de toda uma jornada, ele precisou cumprir pré-requisitos. Ele desafiou o cotidiano, né? Ele criou um atalho, não um atalho no sentido de burlar o caminho, mas um atalho no sentido de acelerar o seu próprio progresso. Para isso, obviamente, ele precisou de coragem para desafiar suas próprias limitações e imperfeições, força de vontade para vencer os seus defeitos de personalidade, alguma visão distorcida que eventualmente o interessado tem, né? E mesmo vícios, né? Não estou dizendo que ele tem, mas qualquer um que deseje trilhar esse caminho vai ter que superar os vícios. E o que são os vícios? São os maus hábitos, né? São aqueles hábitos que nos tornam presos a determinadas condições que inevitavelmente resultam em sofrimento para si e para os outros. Então, o cuidado de si abrange todo esse contexto de preparação, de desafio, de força, de perseverança. Porque é muito fácil a gente acertar num dia, mas aí chega o dia seguinte e nós precisaremos perseverar, porque é a constância que dá a força e a condição necessária para atingirmos a meta do aperfeiçoamento. Todos falam nisso, persevera, né? Mesmo diante das quedas, diante dos reveses, diante das dificuldades, dos impedimentos, precisamos ter em mente de que o ser perene que reside em nós, aquele ser que reencarna e que faz parte de nós, somos o homem real, mas que só se torna integral quando encarnado, ele precisa, né, dessas experiências, ele precisa dessas vindas ao mundo físico, e ele precisa, portanto, dessas oportunidades. O fato é que o Damodar, ele trilhou esse caminho. É evidente que ele não fez tudo numa vida. Quando ele renasceu,
creio, primeiro, ele já renasceu numa época que não foi por acaso, né? Obviamente já estava previsto esses eventos. É muito provável que já estivesse previsto que ele encontrasse com a Sociedade Teosófica, com a Senhora Blavatsky, enfim, com todos aqueles que ele teve contato. A gente sabe, por exemplo, pelas cartas dos Mahatmas, que o senhor Sinnett, né, o Alfred Presley Sinnett, ele teve contato com o mestre Kuthumi em outra vida. Esse contato existiu. Então, os seres, eles se unem por afinidade. Quando a gente começa um trabalho, se esse trabalho for um trabalho digno, ele será dado continuidade a ele. A natureza favorece isso. Então, se a gente vê uma criança de 4 anos que nunca lhe foi ensinada a tocar piano, ela toca piano, em algum momento ela aprendeu a tocar piano. Se a gente vê pessoas que não cedem ao vício, à corrupção, é porque em algum momento ela começou a resistir às facilidades, resistir aos desejos, resistir às paixões negativas. Se a gente vê alguém virtuoso, é porque em algum momento ela começou a cultivar a virtude da temperança, a virtude do perdão, a virtude da busca pelo conhecimento de forma desinteressada, a virtude do amor ao próximo, sem ter nenhuma intenção por trás disso, sem ter segundas intenções. Então, nós, de fato, somos uma construção. E as nossas conquistas nos acompanharão, bem como aquilo que está pendente, aquilo que precisamos retificar, ficará sempre no aguardo, ficará sempre latente. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Damodar daqui a pouco. Eu vou usar os textos que ele deixou antes, né, de continuar a missão dele mais em outros níveis, porque nada melhor do que o relato daquele que passou por tudo isso e que alcançou uma vitória. Então esse é o Damodar. Então, a gente se pergunta, será que o Damodar, da Quênia, Damodar, Mavala, e HPB, Helena Petrovna Blavatsky? A gente se pergunta, será que ele conheceu algum sistema, se dedicou a algum sistema conhecido da época? A resposta é sim. Tanto a Senhora Blavatsky como o Damodar e outros discípulos daquele período, eles eram dedicados a uma linha chamada Raja Yoga, né? Mas a gente conhece a Raja Yoga, em qualquer livraria você encontra algo a respeito, é algo hoje popular, mas será que a gente está se referindo a esse Raja Yoga? Então, pelos escritos do Damodar, ele se refere à Raja Yoga esotérica, que é algo que está por trás, que está subjacente à Raja Yoga esotérica, ou seja, é aquela popular. Então é sobre ela que ele escreve. A respeito da Raja Yoga, que significa Yoga Real, e sobre a qual já tivemos até palestras esse ano aqui, muito boa, inclusive com o nosso irmão Marcos. Ele dedicou uma apresentação só sobre a Raja Yoga, sobre yoga na verdade. E a Senhora Blavatsky recomendava algumas obras aos estudantes da Sociedade Teosófica de então, principalmente do grupo interno, que era a secção esotérica. Então ela recomendava, além do Bhagavad Gita, né, ela recomendava, e outros livros, A Luz da Ásia, ela recomendava também os Yoga Sutras de Patanjali. E ela dizia o seguinte, olha, leia a filosofia da Yoga de Patanjali, mas com cautela, pois é muito provável te enganares.
sendo que está escrita em linguagem simbólica. Então, isso quer dizer que é o que Paulo disse, né? A letra morta, mas o Espírito vivifica. Ou seja, devemos buscar o que está por trás do simbolismo das palavras, das sentenças. Então, para cada sentença existe uma ideia subjacente. E a gente deve considerar que a tradição antiga é oral. Quando começou a se escrever, essa escrita era feita em sentenças codificadas, as mais objetivas possíveis. Isso significa que uma única frase poderia concentrar inúmeros significados e inúmeras práticas. E para se chegar à decodificação, seria necessária uma chave. E essa chave só poderia ser obtida através da espiritualização da criatura. Ou seja, isso significa que o verdadeiro significado das palavras não estava acessível ao homem comum, a qualquer pessoa, mas somente àquele que se tornasse espiritualizado o suficiente para alcançar a sua própria intuição. E ao alcançar a intuição, ele teria a lupa, o filtro, que lhe daria condições de montar o quebra-cabeça codificado nos sutras. Né? Então, a senhora Blavatsky já alertava os estudantes da Sociedade Teosófica e da Teosofia. Aí ele fala sobre os dois objetivos, né? Ou melhor, os objetivos dos dois tipos de Raja Yoga. Então, no Raja Yoga esotérico, é dada ênfase a um autodesenvolvimento, até mesmo se fala de uma libertação. Olha, você se liberta disso. Mas é um libertar-se de alívio. Olha, eu quero me livrar dessas amarras terrestres. Eu quero respirar, tudo é eu. Eu quero paz, eu quero conforto, eu quero estabilidade, eu quero tranquilidade, eu quero saúde. Nenhum problema, eu acho que nós prezamos, né, pela harmonia, pelo equilíbrio, e nada melhor do que termos tudo isso para poder servir melhor, não para poder gozarmos de tudo isso, pelo simples fato de termos prazer nessas condições. Aí nós temos o objetivo da Raja Yoga esotérica: autodesenvolvimento e libertação como meio de serviço à humanidade ao todo. Então, o indivíduo, ele quer se desenvolver, ele quer se capacitar, mas para ser mais útil. Ele quer se capacitar para ter o poder de curar, ele quer se capacitar para ter o poder de instruir, ele quer se capacitar para ter o poder de evitar conflito, ele quer se capacitar para ter o poder de evitar uma guerra. Ele não busca capacitação para ter um bom emprego, ir para a Europa no inverno e voltar para os trópicos no verão. Então, o desenvolvimento e a libertação no esoterismo é o objetivo. A libertação por si mesmo. Enquanto que no Raja Yoga esotérico, a libertação é apenas o primeiro passo, o primeiro degrau de uma escadaria interminável. Então, quem busca a Raja Yoga esotérica o faz para ter poder de auxiliar e não para ter poder de se sentir bem e ser feliz. Até porque muita gente buscou o poder sobre a natureza às custas de sua própria saúde, às custas de seu próprio bem-estar. Renunciou à riqueza, como Buda. Buda deixou um reino inteiro. O pai dele era rei, a mãe rainha. Ele: não é isso que eu quero. Gandhi, advogado, hindu, foi para a Índia, estudou em Londres, mas voltou para a Índia, botou uma tanga e foi para a rua ser assassinado.
Ele deu a própria vida por um ideal. Martin Luther King tinha uma grande influência na América dos anos, meados do século passado, anos 50, 60. E ele abriu mão disso para defender o interesse dos segregados da época. Porque o racismo era institucional. Então, Gandhi libertou a Índia. O que não nos falta são exemplos. No próprio cristianismo, né, nós vivemos no Ocidente, então há um domínio, né, da civilização cristã, que veio da Europa, e a gente não pode deixar de falar do sacrifício que o próprio Jesus fez. A gente fala muito daquilo que ele fez, mas a gente se esquece da preparação pela qual ele passou. Inclusive as tentações no deserto. Antes dele começar a pregar, houve as tentações do deserto. Ele foi tentado pelo maligno. Se joga daqui lá embaixo, o Senhor vai te salvar. Está com fome? Transforma isso em pão. Ele estava jejuando. Foi o que ele disse: nem só de pão vive um homem. Então houve aí um sacrifício, né? Houve aí uma dedicação. Ele abriu mão de certas condições. Aliás, a própria Bíblia diz que ele é descendente do rei Davi. E onde foi que ele nasceu? Um estábulo, uma manjedoura. Se esses seres seguissem a raja-obra esotérica, Jesus seria rei em Jerusalém, Buda seria rei na região do Nepal, onde ele nasceu, e Gandhi teria sido um advogado de sucesso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material. Então eles abriram mão de tudo isso. Por quê? Por causa do altruísmo. Altruísmo. O que não deixa de ser uma grande dose de filantropia. A filantropia é uma palavra criada no século XIX por um filósofo chamado Ludwig Feuerbach, que foi um dos influenciadores de Karl Marx. A filantropia, ela nos coloca numa condição de empatia para com todos os seres humanos, principalmente para com aqueles que estão em dificuldade. Então, dentro dessa visão, é o dever do ser humano ajudar o seu próximo. E talvez por isso mesmo Jesus teria dito: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, vejam, essa distinção entre esoterismo e exoterismo, ela é importante e deveria ser sempre considerada. Aliás, talvez esse seja o motivo pelo qual, naquele livro Aos Pés do Mestre, a primeira condição que é pedido ao aspirante, ao chelado, ou seja, ao discipulado, é o discernimento. Não é nem amor, é o discernimento. Porque o que adianta o amor sem discernimento? Até o exercício da fraternidade deve se dar com discernimento. Porque senão vira assistencialismo. A gente dá o peixe, mas não ensina a pescar. A gente cria dependência. Aliás, o Gita alerta sobre isso. Não faça o que é dever dos outros. Porque a gente está incorrendo num equívoco. E obviamente a gente vai responder por isso. Por isso é que às vezes... É um ponto, né? Por isso é que às vezes a gente diz assim: nossa, fulano está em dificuldade, então, poxa, o mestre não ajuda essa pessoa. É o discípulo predileto do mestre, do Mahatma, e ela está naquela situação. É por quê? Porque aquilo tem um objetivo. Existe uma razão para aquilo estar acontecendo, e o Mahatma não vai fazer o que é tarefa de cada um. Porque se o indivíduo não fizer, não se desenvolve. Ele não se desenvolve. Inclusive, até do ponto de vista lógico, do ponto de vista mundano, é injusto alguém ganhar ou ter o mérito por algo que não fez. Por que o estudante vibra quando se forma e pega o diploma? Porque ele sabe o custo. Ele dá valor por quê? Porque
porque ele sabe o quanto aquilo lhe custou de dedicação, de abnegação, de interesse, de esforço. Então, quanto mais difícil a tarefa, diz o provérbio popular, melhor, maior é o grito de vitória. Então, vamos seguir. Ele coloca algumas reflexões sobre o Shelad. Na verdade, eles, porque eu consultei alguns artigos também, principalmente do Pablo Sender. A função dos mestres, dos Mahatmas, né, na Índia, como são conhecidos, cada civilização deu um nome, né? No Oriente Médio eram os hierofantes, na Babilônia também era chamado de hierofantes, em alguns lugares eram chamados de magos, os 3 reis magos. Está na Bíblia isso. Gaspar, Baltazar e quem mais? Belchior. Cada um no seu próprio nível. Você tem uma Mahat, você tem assim vários níveis, é infindável. Então a função dos mestres é promover a evolução humana. Tem um livro chamado Imitação de Cristo, de um sacerdote alemão chamado Thomas de Kempis. É um livro belíssimo, inspirado, católico, mas muito simbólico. Ele usa a terminologia católica, mas você pode interpretar aquilo do ponto de vista esotérico. E é um livro belíssimo, eu recomendo. A senhora Benção também faz o livro. E lá, o título do livro é Imitação de Cristo. Quem é Cristo para o cristão? O mestre maior, o exemplo de vida. Então, seguindo Jesus, alcança-se, Thomas de Kempis. Os católicos mais antigos, todos conheciam, todo mundo tinha em casa um exemplar. Foi considerado durante séculos como o 5º evangelho. Então, se nós pensarmos assim, imitação do mestre, e se nós considerarmos que a função dos mestres é promover a evolução humana, qual tarefa fica sobre o nosso cabo? Trabalhar também pela evolução humana. E como começar isso? Qual o melhor caminho? Começar por nós mesmos. Nós não fazemos parte da humanidade? Ao trabalhar pela nossa evolução, vamos também trabalhar por todos. Mas esse começar o cuidado de si, o alto progresso, voltando à questão anterior, não é para nos liberarmos e nos sentirmos melhores, mas para sermos livres e úteis. Se nós estivermos presos ao mau karma, se nós estivermos presos ao vício, por exemplo, à indolência, olha, fulano está precisando de ajuda, poxa, agora não. Tem algo melhor para fazer. Então nós criamos uma rede de valores que muitas vezes pode estar distorcida. Então nós não temos uma rede de prioridades, uma rede hierárquica. Logo, nós temos muito trabalho a ser feito. O Shelad não é algo que possamos meramente desejar. Então, segundo esse pensamento, não adianta dizermos, eu quero ser um discípulo aceito, eu quero ser um seguidor do mestre. Só desejar não resolve, não é suficiente. O primeiro passo é querer, mas tem que ser um desejo persistente, tem que ser cultivado, e precisamos de referências, de preparo. Shela é alguém em treinamento para ajudar nesse esforço. Esse treinamento afetará todos os aspectos da natureza do Shela. A nossa mente, as nossas emoções, nossos desejos, o nosso corpo físico, tudo vai se transformar. A ciência diz que a nossa mente influencia o estado do nosso corpo, trazendo saúde ou doença, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem. Isso está perfeitamente em sintonia com esse axioma. O treinamento
O treinamento do buscador afetará todos os seus aspectos, toda a sua natureza. Tornar-se um Shela dos mestres de sabedoria é começar a trilhar o caminho da Raja Yoga esotérica. O verdadeiro ocultismo, diz Damodar, exige que o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual seja executado em linhas paralelas. Isso significa o quê? Não adianta só privar o corpo físico de alguns prazeres desnecessários. Não adianta só desenvolver a mente através do estudo e da leitura. Mas as nossas características emocionais, a nossa moral, a nossa mente, o físico precisam ser educados. Todos eles. A gente tem que considerar o homem como um todo. Então, o trabalho do aspirante é uma preocupação com todos esses segmentos. Não basta apenas praticar meditação ou austeridades, ou fazer atos de caridade, ou estudar. Todos eles juntos e mais têm seu lugar no desenvolvimento oculto ou Raja Yoga esotérico. Tudo está interligado. É um sistema integral de desenvolvimento. Então, trabalhar em uma única linha é hipertrofiar um caminho apenas. Eu lembro na palestra do nosso irmão Marcos, ele disse: todas as yogas, a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, da dedicação, a Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, do estudo, né? A Raja Yoga, que resumiria isso tudo, todas elas não devem ser consideradas como entidades estanques, separadas umas das outras, mas como segmentos a serem trabalhados. O período preparatório da Raja Yoga, já que é o caminho seguido por esses casos de sucesso, né, que nós temos aqui, requer uma preparação. Essa preparação é a Kriya Yoga, dentro da filosofia do Patanjali. E a Kriya Yoga, ela tem 3 etapas. Primeiro, tapas, que significa autopurificação. Svadhyaya, que é o estudo, ou seja, a busca pelo conhecimento. Conhecendo mais, seremos mais úteis. Quanto mais puro estivermos, mais capacitados estaremos para essa tarefa. Porque o indivíduo adquire autoridade moral. Ele adquire autoridade moral. Como é que o indivíduo que ele é viciado, como é que ele vai conseguir retirar outra pessoa do vício? O ideal seria que ele se tornasse abstêmio, desenvolvesse uma força necessária para ajudar aquela outra pessoa a deixar o vício. Porque senão vão ser 2 viciados, um fortalecendo o vício do outro. Então o primeiro passo é a purificação. A gente deveria ter sempre isso em mente. Só depois dessas etapas, a gente tem aí a descrição da chamada entrega ao divino, que é Svara Pranidhana. Significa o quê? Atividades que o aspirante pode adequar ao seu próprio caminho de yoga. Né? Então, quando o indivíduo se entrega a uma determinada tarefa, ele o faz pensando no todo, na divindade, pensando na humanidade como um todo. Sobre o tapas, ele faz alguns comentários. Primeiro, significa a completa pureza do coração. Então, ter um coração puro, né? Desejos puros, genuínos, elevados, pureza de pensamento, palavra e ação. Essa sentença, inclusive, ela está presente no zoroastrismo. Tá? O Zoroastro é uma religião da antiga Babilônia, né? E é muito interessante,
porque ela influenciou outras religiões, como o próprio cristianismo. Os seguidores de Zoroastro eram chamados de adoradores do fogo, e o livro sagrado deles não era a Bíblia, era o Zend Avesta. E para eles o universo era um antagonismo entre Ormuz e Arimã, ou seja, o bem e o mal. Então havia uma dualidade. Segundo os seguidores do zoroastrismo, cujo profeta era Zoroastro, ou Zarastrusta, aliás, tem até um livro do filósofo Nietzsche, assim falava Zarastrusta. Segundo eles, aquele que praticasse essas recomendações iriam se juntar aos deuses. Claro que é uma linguagem metafórica, mas não deixa de ser uma verdade, porque essa elevação nos deixa em contato com ideias superiores, ideias sublimes, altruístas. Aí ele continua comentando: o ocultismo não considera a vida moral como uma ação para agradar a um Deus exterior. É uma necessidade científica. Então esse progresso é uma necessidade para o trabalho. Se o estudante não vai bem na escola, ele se torna apto aos objetivos do estudo dele? Por que um estudante é reprovado? Porque ele é avaliado como inapto. Então, esses cuidados nada mais são do que mecanismos de defesa da natureza. Se o indivíduo não está preparado, ele não pode enfrentar certos e determinados desafios. Aí o indivíduo diz assim: eu estou pronto. Aí ele passa na esquina, alguém buzina para ele, ele começa a esbravejar e a praguejar o indivíduo. Ora, se em algo menor ele não conseguiu manter o autocontrole, imagine nos grandes desafios. Você foi indicado, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre aparece. Então, onde é a escola? A escola é a vida. É o dia a dia, é o trabalho, é a família. Eu teria alguns comentários a fazer, mas a gente precisa seguir por causa do horário. Não se pode avançar no caminho sem abandonar maus hábitos, desejos e paixões terrestres. É um capricho isso? É só para dizer que a gente conseguiu superar essas dificuldades? É um pré-requisito para que a gente consiga exercer a tarefa de um construtor consciente de um mundo melhor. Imagine, alguém se acha em condições de ser presidente. Aí, com a caneta de presidente, ele tem uma grande responsabilidade. Se ele não estiver preparado, qual será o resultado? Equívocos. Para usar uma palavra bem amena, equívocos. Não é isso? Então, toda tarefa tem os seus pré-requisitos. A base do progresso: verifique seus desejos e aprenda a controlar sua mente. Facinho isso, né? Muito simples. Os desejos e paixões são correntes magnéticas reais, que atam a mente aos prazeres e apetites carnais. Olha aí, novamente. Isso é científico, voltando ao slide anterior. Lembra do cientificismo? Olha aí, os desejos e paixões são correntes magnéticas reais, ou seja, são fios invisíveis que nos atam a prazeres e apetites carnais. Isso significa que existe materialidade em todos os pontos. Tem um filósofo chamado Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã. Ele tem também o Cidadão. Ele dizia que tudo é matéria, mesmo
o que se relaciona à espiritualidade. Aí diziam, você é materialista, né? Nada disso, ele era um abstêmio, ele tinha uma vida ilibada, era um indivíduo virtuoso e era reconhecido em sua época por isso. Ele, inclusive, era preceptor de gente ligada à nobreza lá na Inglaterra. E ele pregava essa ideia de que mesmo elementos espirituais invisíveis eram dotados de materialidade, mas uma materialidade própria, idiosincrásica, ou seja, dela mesma. E isso está de acordo com muitas ideias contemporâneas da física, né? Então, quando a gente diz que um pensamento, um desejo, uma paixão cria matéria e cria laços, nós estamos falando de coisas palpáveis e de coisas que não são novidades. Elas estão aí na literatura. Quem supera a maia, ou seja, a ilusão, deve fazê-lo quebrando as cadeias que o mantém prisioneiro neste mundo transitório. Então, é a questão da dúvida. O filósofo René Descartes, que escreveu o Discurso do Método, ele começou num movimento radical. Ele dizia que o primeiro passo é duvidar de tudo. É a chamada dúvida universal. E ele dizia que a única certeza é de que, como ele pensava, ele existia. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Então, fora isso, tudo para ele era em dúvida. Esse movimento, existiam movimentos semelhantes na antiguidade, mais radicais ainda, que era o chamado ceticismo radical, os chamados céticos. Eles partiam do princípio de que, como eles não tinham como ter certeza de que isso é isso mesmo, eles simplesmente duvidavam disso. Os hindus fazem algo parecido, mas com uma outra abordagem, né? Os hindus dizem, olha, isso aqui existe, mas não é o que você está vendo. Isso aqui existe para você como você consegue perceber. Ela é mais e menos do que o que você está vendo. Então, existe um movimento chamado fenomenologia, que é um movimento da filosofia contemporânea e que foi fundado por esse filósofo alemão, Hermann Husserl. E ele dizia o seguinte: suspenda a adesão ingênua ao mundo. Suspenda a adesão ingênua ao mundo. O que é suspender a adesão ingênua ao mundo? Sair. Não se deixar levar pelas aparências. Duvidar dessa aparente realidade. Sair das ideias preconcebidas, porque o cotidiano imprimiu em nós uma realidade que para nós é de fato a realidade final, quando na verdade ela é apenas aquilo que podemos perceber. Isso significa que existe muito mais daquilo que eu estou vendo. Basta, inclusive do ponto de vista material, que eu coloque um microscópio aqui. Eu vou achar fungo, bactéria. Se eu botar isso aqui numa microscopia de tunelamento, eu vou ver os átomos disso aqui. E mais, se eu der um choquezinho, eu vou ver os átomos se mexendo. Ou seja, o que está imóvel se tornará móvel, desde que eu tenha um instrumento adequado para perceber o que está oculto aos meus olhos. Então, todas essas considerações a respeito da crítica que a gente deve fazer ao nosso mundo, que a gente toma como real, também não é nenhuma novidade, nem na filosofia, nem na religião, e agora na ciência. E aí, eu fiz um trocadilho, ali fui eu mesmo. Se a gente considerar o mundo como realidade sensível, a gente pode criar um acróstico, uma sigla, né? Sair do mundo. Obviamente não significa abandonar o mundo e ir para o retiro do claustro. Muito pelo contrário, trabalhar até mais, mas reconhecendo que, na verdade, se a gente está comendo, não é comer por comer, para sentir o prazer de comer, mas é comer porque precisamos subsistir, precisamos de alimento, né?
tomar uma bebida saborosa, não porque ela é saborosa, mas porque precisamos da água, precisamos dos nutrientes. Aproveitar para tomar água. Então, sair do mundo seria uma forma de reconhecer essa ilusão que é o mundo material, né? Que os hindus chamam de Maya. Bom, sobre os laços invisíveis. Segundo a teoria de Einstein, tudo no universo material está relacionado a uma teia de espaço-tempo. Espaço e tempo. E a gravidade, por exemplo, os corpos caem porque, na verdade, um corpo como a Terra, que é muito massivo, ele é capaz de distorcer a teia do espaço-tempo. Como ele distorce a teia do espaço-tempo, qualquer coisa que você jogar ali cai. Então, esse seria então o resultado, né? Seria a gravidade, é um pouco diferente de Newton, né? Se a gente considerar que existem múltiplos planos no universo, a gente pode ter entidades análogas a essa teia espaço-tempo em todos os níveis. No nível emocional, no nível mental, no nível espiritual, institucional. Isso significa o quê? Isso significa que toda vez que nós agimos, nós criamos canaleta, porque nós mudamos a teia espaço-tempo. O que acontece? Tem uma poça d'água lá fora, aí eu cavo até chegar na poça d'água. O que vai acontecer? A água vai sair da poça e vem em minha direção. Todo movimento nosso no dia a dia, seja por bem ou por mal, distorce a teia espaço-tempo no físico, no astral, no mental. Isso significa que nós estamos criando canaletas para que as consequências se manifestem. Então, toda distorção que é criada abre um precedente para que essa distorção seja desfeita, para que sempre se retorne ao equilíbrio. Quando a gente pula numa cama elástica, o que acontece? A gente ela vai até o limite elástico e depois volta. Se ela continuar indo e voltando, ela vai estabilizar. Não é assim? Se a gente joga algo num lago, o lago se agita, mas com o tempo o que acontece? Ele se estabiliza novamente. Como é que vem a estabilidade? Através do antagonismo. Por que o lago estabiliza? Porque as ondas que formam um sinusoide se anulam. O que sobe força a descer, o que desce força a subir, vai estabilizando. São as antíteses. Então é a resistência que vai formando essa harmonia. Ou seja, flutuar ou afundar depende da energia que nós escolhemos. Nós podemos manter a estabilidade da rede ou criar uma concavidade cujas consequências inexoravelmente se precipitarão sobre nós. Como existem diferentes planos no universo, é o chamado multiverso, as nossas ações repercutem nessas diferentes teias de aranha. A teia de aranha ela é suscetível à vibração, tanto ao contato com as gotas de água, quanto às correntes de vento. Se os nossos movimentos manipulam correntes magnéticas, nós podemos estar manipulando um determinado tipo de matéria. E nós podemos mergulhar nessa materialidade. Se essa materialidade for densa, nós estaremos impedidos de nos movermos. Ou seja, estaremos privados de nossa liberdade e condicionando e limitando o nosso livre-arbítrio. Se por outro lado a gente flutua acima da lama, as correntes magnéticas que a gente está forjando, ela na verdade não está nos prendendo a esse solo, a esse mundo material. Então nós vamos emergindo da lama e nos tornando mais livres, mais atuantes.
Quem pode fazer mais? Esse indivíduo ou esse? Esse aqui está mais livre. Ele está mais capacitado para ajudar o próximo. Esse aqui é mais fácil puxar alguém para a lama. Esse aqui já consegue tirar quem está mergulhado na lama. Esse aqui já saiu da lama. Então ele conseguiu vencer aquelas teias de materialidade. Só que esse processo exige esforço, exige leveza. É a busca dessa leveza, dessa espiritualização, que o religioso, que o filósofo, que o livre pensador, o buscador deseja. Mas não para sair correndo e cuidar de sua vida, mas para ajudar quem ficou na lama. Porque tem muita gente ainda. Então Buda, quando se libertou, dizem, Siddhartha Gautama virou Buda. Por quê? Porque ele despertou. Depois ele se libertou, viu todas as vidas dele, e ele podia então ter passado para um nível onde ele não precisasse mais nenhum contato com esse mundo tal como o conhecemos. Mas ele renunciou, é dito isso na literatura, ele se tornou um avatar, um arhat, ele renunciou para cuidar daqueles que ficaram. Então, pisar o caminho espiritual significa livrar-se da ilusão de que somos essa personalidade, separada e temporária, e assim nos tornarmos conscientes de nossa natureza real, que é eterna e em unidade com o todo. Mas como podemos nos livrar dela se ainda estamos destinados a alimentar nossa personalidade? Então esse é o grande desafio, desidentificarmos de nossa personalidade, nos reconhecermos como cidadãos do universo, e não como um cidadão fulano de tal, beltrano de tal. O ceder aos seus desejos mostra que nossa consciência ainda está identificada com ela mesma, e portanto lhe dá força. Então nós temos diferentes níveis de consciência. A consciência física, que a gente chama de vigília, quando a gente está acordado. Quando a gente está sonolento, é sonolência mesmo. E quando dorme, é hipnose. Aí a gente pode sonhar, que é o estado onírico, mas nós mudamos o nosso estado de consciência física. Ele passou da vigília para o sono. Se o indivíduo desmaia, também mudou o nível de consciência. E se morre, mudou de vez, né? De forma irreversível. Algo parecido acontece em outros níveis, no nível astral, no nível mental. Nós podemos estar despertos ou inertes, nos movendo muito pouco. Quando o homem busca, quando ele tem sinceridade, quando ele deseja de fato, ele mobiliza todos esses corpos e acorda todo mundo. Dá uma sacudida abaixo, gente, acorda. E aí, sabe os bombeiros, quando eles estão no quartel e eles recebem um chamado, toca a sirene no quartel, que eles descem correndo o bastão, né? Não sei como é o nome daquilo, e aí eles vão correndo. É a mesma coisa. Quando o indivíduo desperta, os corpos despertam. O mental, o emocional, e ele fica alerta. O Mahatma diz nas cartas que o primeiro passo para se chegar ao discipulado, para se chegar, né, a ser melhor, é lucidez. O indivíduo precisa ter lucidez. Se o indivíduo consegue a lucidez, ele já conseguiu muito. Parece pouco. Ah não, eu quero flutuar, levitar. A porta fecha, a porta fecha, para chegar nesse nível. Claro, isso pode acontecer, mas quem chegar nesse nível não vai nem se importar com isso. Então, ele não fala nada esdrúxulo. Ele pede para o discípulo só lucidez. Aí ele deixa entender, né, no caso do Sínex, que a bebida alcoólica estava fazendo mal ao Sínex, mesmo de forma social, esporádica. Olha, não está te fazendo bem. Uma das coisas que nós prezamos, né, a fraternidade branca, o corpo de docentes, vamos dizer assim, é a lucidez do aspirante. Como você pode ser útil se você não está lúcido?
E, obviamente, existem diferentes graus de lucidez. Você pode estar acordado, pode estar meio acordado. Você sabe que a alma do homem é composta de espírito e matéria. Isso é do William Jude. E, portanto, forma uma individualidade distinta. Nosso objetivo principal deve ser preservar essa individualidade até que a alma seja libertada de toda a matéria que se apegou a ela. Uma das várias coisas que você deve fazer para conseguir isso é deixar de lado o máximo de consideração mundana possível. Se envolver minimamente, só o necessário, com questões e problemas mundanos que não são necessários. Sem fazer juízo de valor, até porque o Russell ele pede o quê? Que a gente suspenda o juízo. Suspender o juízo é isso, é o que os gregos chamavam de epoquê. Suspender o juízo, olha, isso aqui, como eu não tenho como provar que isso é uma realidade, eu não vou julgar isso aqui como uma verdade útil. Eu vou duvidar disso aqui. Então, como ele pede para a gente suspender o juízo, eu vou dizer agora, não é um julgamento de valor, mas vejam, será que é realmente necessário, estritamente necessário, a nossa sobrevivência ir para um estado de futebol, brigar, criar conflitos? Será que é realmente necessário atacar alguém que vota diferente da gente? Será que é realmente necessário agredir quem pensa diferente de nós? Então é óbvio que o indivíduo, quando toma consciência disso, de que ele pode torcer sem criar problema, de que ele pode votar com civilidade, de que ele pode discordar e respeitar a opinião alheia como ele quer que a dele seja respeitada, sem criar problema. Pronto, ele despertou nesse sentido. Então ele se desvencilhou de problemas mundanos, que eram o que? Inúteis, na verdade. Inúteis. Eram coisas dispensáveis. Menos problemas para ele. Aliás, saiu uma pesquisa recentemente, de que torcer por time de futebol trazia mais sofrimento do que alegria. Pode parecer banal, mas alguém parou e fez um estudo científico sobre isso. A conclusão é que quem torce para um time de futebol sofre mais do que tem alegria. Mas é só para nos mostrar como a gente pode refletir criticamente sobre nós mesmos. Chega a ser como, quando a gente reflete sobre isso. Muitos dos ditos religiosos vão para a floresta ou para a montanha, longe das tentações. Mas de uma perspectiva ocultista, ou seja, esotérica, isso pode ser um equívoco por algumas razões. Não é uma crítica aos momentos de necessidade individual, interiorização e refazimento. Vejam, muitos dizem que a busca pela espiritualização requer o isolamento da sociedade. Aí eu vou me isolar, não quero contato mais com ninguém. E aí o indivíduo vai. Só que o que Damodar coloca aqui é que fugir dos testes, fugir da tentação, fugir do trabalho, não vai nos tornar melhor. Não vai nos levar ao objetivo final. Pode nos ajudar em certas circunstâncias, em que você precisa de uma reflexão, uma interiorização, uma coisa transitória, que você vai ali, refaz, respira um ar mais puro, estica as pernas, relaxa, ouve o som da natureza e volta refazendo, refeito para trabalhar, para poder continuar com os testes. Seria o mesmo que o estudante abandonasse a escola. Olha, no dia da formatura eu venho, viu, pessoal? Estará aqui. E os outros que foram para o laboratório, que fizeram pesquisa, perderam noite estudando, usaram trocentos neurônios. Aliás, nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. A nossa Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. E o universo tem 100 bilhões de galáxias, aproximadamente. É uma analogia interessante para a gente refletir. Aí no futuro a gente volta a isso. Tem mais outra palestra.
Aqui, ó. Não é? Seria bom ficar aí para os palestrantes pensarem também. Então, quanto mais a vontade é exercida, mais ela é fortalecida. Então, quando o indivíduo é desafiado, ele está se expondo, evidentemente, mas ele se fortalece. Ele vai se adaptando, ele vai se acostumando. É como um indivíduo que vai trabalhar nas alturas, né, pintando prédios. No início ele olha assim, nossa. Com o tempo existe um processo cerebral chamado habituação. Os neurônios vão, circuitos e tal, ele ignora, começa a ignorar. E os acrobatas também no início precisa da rede, né, que cai, mas com o tempo o sistema nervoso desenvolve a habituação. Então é um processo fisiológico, anatômico mesmo, e o indivíduo deixa de cair, não precisa mais de rede. A mesma coisa aqui. Então, se a gente foge, a gente não desenvolve. Como é que o indivíduo vai desenvolver anticorpo sem entrar em contato com o germe, com o antígeno? A gente faz artificialmente, né? Pega o antígeno e dá para o indivíduo para ele não ter a doença. Mas antigamente, que não tinha vacina, né? O indivíduo tinha que ter sarampo, tinha que ter catapora, que é a varicela, né? Tinha que ter rubéola, todo mundo tinha tudo. Inclusive varíola. Minha sogra teve varíola, gente, que era comum, né? Antigamente. E assim, claro que hoje tem a vacina. Então foi a exposição à doença que tornou o indivíduo protegido, né? Quanto mais se encontra com as tentações, o que só é possível quando ele vive numa vida em sociedade, maiores são as oportunidades que ele tem de exercer e assim fortalecer a vontade. Aliás, nas cartas dos Mahatmas tem um outro exemplo, aqui é um caso de sucesso, né? Mas nas cartas tem um caso de insucesso, infelizmente. Claro, são vários, mas tem um que eu vou dar como exemplo. Existia um membro que tinha várias qualidades, mas ele tinha a tendência a, como dizer, hoje a gente poderia chamar de cleptomania, que é um indivíduo que não pode ver nada que pega para si. Mão leve. E ele se filiou à Sociedade Teosófica. E os Mahatmas conheciam, obviamente, porque para um ser mais elevado, o homem, ele é despido, né? Ele olha isso. Você não precisa dizer nada. Aí esse membro, ele estava em contato com valores monetários da loja. Aí deixaram ele com essa parte, olha. Quer dizer, aí resultado, aconteceu. E por causa disso, ele se tornou inapto para seguir no caminho. É uma pena, mas assim, ele precisou ser exposto. Claro que se ele saísse vitorioso, nossa, ia ser, né? Ele teria dado um passo imenso, porque era algo que estava impedindo ele de crescer. Teve oportunidade. Teve oportunidade, porque é que está, a oportunidade é franqueada a todos. Isso né? se repete. E assim, isso significa que tudo está perdido? Não, certamente ele vai ter, né, novas oportunidades. Se a natureza inferior não é confrontada, nossas tendências entram em latência, ou seja, ficam quiescentes. Então, é por isso que muitas vezes quem desafia a natureza, os buscadores que desafiam, começam a passar por uma série de dificuldades. E até já aconteceu até de ir para a fogueira, a gente sabe que a Inquisição. Então, quando há esse desafio, às vezes ele quer fazer em uma vida o que ele levaria 10 vidas para fazer. E aí ele se desvencilha daquele mau karma de forma mais rápida, através do trabalho e até do sofrimento. Às vezes a gente diz assim, nossa, fulano é tão bom e sofre tanto. Já Beltrano não vale um centavo, está aí sentado no pudim. E é assim que dizem. Para usar uma linguagem coloquial já de fim de tarde. Mas, por que fazemos esse julgamento? Porque a nossa visão é limitada numa vida. E a gente não sabe o que está por trás daquilo. Se a gente for ver, né, Irmã Dulce, nossa, um pouco, né,
doente, difícil, as dificuldades que teve, São Francisco de Assis, alguns teósofos também passaram por dificuldades extremas. Então, tudo tem uma razão de ser. A senhora Blavatsky foi perseguida, caluniada, chamaram ela de espiã russa. Quando ela foi para os Estados Unidos, entrou numa batalha como enfermeira, foi baleada, foi dada como morta. Quando foi para os Estados Unidos, teve todos os bens e valores roubados. Né? Quer dizer, existe todo um motivo por trás disso. E ela, felizmente, conseguiu superar essas dificuldades e virou um exemplo. Né? Um exemplo de força de vontade, de superação e de busca espiritual. Quando o estímulo ressurge, as paixões emergem da alma, não tendo desenvolvido a força de vontade, o indivíduo será escravo. Então, essas exposições levam ao desenvolvimento de uma força de vontade, que é o anticorpo, né? Porque a força de vontade gera a virtude, que vai contrapor-se à tentação, ao vício. Portanto, a purificação tem que ser feita enquanto se vive no mundo. Por isso que os antigos padres, né, os devotos e morigerados, aqueles padres do deserto, nossos primeiros cristãos, eles chegaram a elaborar aquela cartilha, olha, os 7 pecados capitais, as 7 virtudes. No budismo tem também, né, as 4 nobres verdades, o octo nobre caminho, né, que isso são fórmulas, são inspirações para que a gente esteja alerta e tome decisões acertadas, para que as coisas corram bem. No estágio, sua constituição é tão alterada a ponto de dificultar o trabalho no físico. Então, o indivíduo ele pode se desenvolver ao ponto de que o físico já se torna um fardo. Resta trabalhar em planos superiores. Mas até que esse tempo chegue, ou seja, a gente está falando de algo aqui que está muito distante ainda, para a maioria de nós. Até que esse tempo chegue, ele deve estar com a humanidade e trabalhar desinteressadamente para o progresso real. Essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está no serviço e não no gozo do resultado do serviço. Palavra de Damodar, que é um caso de sucesso. O caminho oculto é destinado a ajudar a humanidade, ou seja, o ocultismo existe para ajudar a humanidade. Em geral, o objetivo de uma pessoa que deseja a libertação é apenas trabalhar por sua própria liberdade. Então, a libertação final é o moksha dos hindus, é o nirvana dos budistas, é o adeptado dos teósofos. Amém. Há centenas de milhares de faquires, eu achei essa passagem fantástica. Há centenas de milhares de faquires, sannyasis e sadhus, que levando as vidas mais puras, né? Vegetariano, palavras corretas, pensamentos corretos, e ainda assim sendo como estão no caminho do erro, nunca tendo tido a oportunidade de conhecer, ver ou mesmo ouvir falar de nós. Os sannyasis são as setas da Índia. Então muitas vezes eles vivem na floresta ou vivem em mendicância. Então eles submetem o corpo a um autocontrole imenso. Eles são capazes de ficar no frio e não sentir, ficar no frio sem sentir frio, colocar a mão no fogo, pisar em brasa. Indivíduos com poderes extraordinários, mas uma vida limpa, alimentação vegetariana, enfim, quando é o caso. O fato é que, apesar de tudo isso, o objetivo é o quê? Pessoal. Então, eles sequer ouviram falar nos Mahatmas. Além do trabalho para a humanidade, de diferentes maneiras, a autopurificação, lutar contra o mal dentro de sua natureza é um verdadeiro serviço, aquilo que chamamos de atenção. Trabalhar a si mesmo já é um grande serviço para a humanidade, porque é um fardo a menos. Num campo de batalha, obviamente, vários dos soldados feridos precisam ser resgatados. Então, se a gente consegue trabalhar, de fato, de modo a que a gente consiga se preservar, seremos um problema a menos para o mundo, o que já é grande coisa. Se a gente puder ajudar, melhor ainda.
Pois, como seres humanos, somos uma unidade. E toda vez que alguém derrota uma má inclinação, toda a humanidade compartilha a conquista. Ou seja, se a gente cresce 1 centímetro na nossa escala moral, espiritual, a humanidade também cresceu. A conquista é individual, mas o resultado é coletivo. Como podemos deixar de lado o máximo possível de considerações humanas, mundanas, sem fugir do mundo? Seu único desejo deve ser de agir tendo em vista a humanidade, não a si. Ou seja, embora você esteja no mundo, seu homem interior deveria estar fora disso. Quando o fizeres, encontrarás outros meios de realização a partir dos adeptos. Ou seja, quando o indivíduo se torna um mestre, depois do caminho do discipulado, ele chega ao adeptado, se torna ele próprio um Mahatma, ou seja, um instrutor de outros. Mas vejam, apesar da gente estar no mundo, a gente pode agir no mundo, mas com o homem interior acima do mundo, fora do mundo. Por exemplo, um indivíduo está ali no balcão, ele atende porque ele quer ganhar por comissão. Vem cá, aí até engana às vezes o vendedor, quer enganar porque para ganhar por comissão. Então ele está pensando no seu usufruto. Mas se aquela pessoa que chega, ele atende no sentido de que, olha, eu posso colaborar com a vida dessa pessoa. Então eu vou ver aqui o sapato que dê mais conforto para essa pessoa, para que ela ande bem, para que não tenha doença nos pés. O pensamento é diferente. Você atende uma pessoa no seu trabalho, na sua casa, não porque aquilo vai te dar um ganho, mas porque aquilo vai ajudar quem está buscando o teu serviço. O indivíduo escreve um livro, eu estou escrevendo um livro aqui para ser best-seller e eu ganhar muito dinheiro. Não, ele está escrevendo um livro para consolar pessoas. Para que a pessoa que está em sofrimento leia aquilo e se sinta forte e consolado. Não é diferente? Ele escrever com essa intenção. Mas vai ter o resultado material, sim, mas ele não está apegado àquilo. Se ele não está apegado àquilo, se ele usar bem aquilo, ele não será prejudicado. Então nós podemos estar no mundo, como diz nosso irmão Edivaldo, sem ser no mundo. A entrega ao divino, que é Ishvara Pranidhana, no Raja Yoga esotérico, é principalmente um senso pessoal de devoção a Deus, a um Deus pessoal. Oh meu Deus, Um relacionamento que envolve o aspirante à divindade, ou seja, eu e ele, é exclusividade. Ok? É exclusivo. No caminho oculto, a devoção ao divino, ela tem uma amplitude maior, E ela não pensa só aquele momento, mas pensa por toda a eternidade, tem um longo alcance. Devemos considerar toda a humanidade como uma irmandade junto à criação que emanou daquele princípio eternamente divino que está em todo lugar, está em tudo e no qual é tudo e é, portanto, a fonte de tudo. Devemos fazer tudo o que pudermos para o bem da humanidade. Então, considerando-se a hora, já tem 1h e 15 minutos, ou 10 minutos, eu vou encerrar aqui para que a gente possa respirar. Fernando, muito obrigado pela palestra. Tem alguns comentários a fazer. Quando você fala sobre essa parte de retirar-se para o isolamento, concordo com tudo que você falou. Gostaria só de colaborar com um ponto que é interessante também, a gente que fala sobre o cuidar de si também, que é a gente se observar nesse processo desse estar no mundo e de entrar em contato com essas tentações. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa também se conhecer nesse processo do cuidado de si e ver até onde a gente pode ir para a gente acabar não se perdendo nessas provas e etc. A gente tem que ter um olhar refinado para o nosso momento, para as nossas provas, para as nossas capacidades, para que a gente não se submeta a uma prova que a gente não está preparado. E conhecer os nossos limites também, por exemplo.
a gente acorda com uma certa quantidade de energia. A gente tem uma energia que a gente vai utilizando durante o dia, às vezes, dependendo do nosso dia, como foi, a gente chega em casa cansado, né? A gente já não está com a mesma energia, com a mesma capacidade que a gente tem pela manhã, por exemplo. Né? Então, o que eu quero dizer? Que a gente precisa ter esse olhar para si, para os seus próprios veículos e para as suas capacidades, no intuito de... Acho que eu estou sendo meio repetitivo, mas eu vou fazer uma analogia assim, por exemplo, como um instrumento. A gente vai tocar um determinado instrumento, um violão, e aí a gente toca esse instrumento. Chega uma hora que ele vai começar a desafinar, a gente precisa afinar novamente. Né? Então acho que é como você falou, a parte do se refazer, né? Existem momentos em que a gente tem que se colocar à prova, que a gente tem que se trabalhar. Existem momentos que a gente precisa se perceber também na necessidade de cuidar de si, cuidar dos seus veículos, de estar reafinando os instrumentos para que a gente não exagere nos nossos afazeres, né? E aí já levando para outro comentário que tem a ver com o que você falou sobre a lucidez, né? Acho que quando você falou da lucidez, é um sinônimo perfeito de discernimento. Eu acho que entra por esse caminho também, a gente ter o discernimento, a lucidez de como a gente está se trabalhando, em que medida está se trabalhando, se estamos sendo exigentes demais ou se estamos sendo relaxados demais, né? E com os nossos instrumentos, às vezes extrapolando, pensar que a gente tem que cuidar dos nossos instrumentos como a gente gostaria de cuidar de um animal, com amor, com cuidado, de forma saudável, tudo isso. E último comentário sobre o comentário que o irmão fez sobre o Gita, né? Sobre quando você falou do não fazer o trabalho do outro, que ele falou assim, para não adquirir o karma do outro, né? Acho que o irmão talvez ele quisesse falar mais também no sentido de a gente privar a pessoa da oportunidade de crescimento através da experiência, né? Como, por exemplo, uma mãe que faz o que vai ajudar a criança a fazer a tarefa, aí a criança não consegue fazer, a mãe perde a paciência e vai lá e acaba meio que fazendo a atividade da criança. Ela está privando a criança daquele aprendizado, daquela lição, né? Então ela não pode fazer o dever do outro. E esse é um exemplo, mas acho que é um exemplo que encaixa bem. Muitas vezes tem aquele cara, ela plantou tanto bem, vai ter que aparecer para colher. Que bom que ela plantou. Que praça também. Mas Ela plantou muito bem, vai ter que reencarnar. Mas ela não está fazendo bem se ela priva o outro do próprio dever. Não é um bem. É apenas seria uma interferência, mas não seria um pseudo-bem, não seria um bem genuíno que ela está fazendo aquele ser. Agora, se ela ajuda aquele ser a passar por aquela tarefa, mas capacitando, sem tomar o dever para si, e a pessoa consegue realizar a tarefa, aí é um bem. Aí ela está fazendo um bem genuíno. É porque às vezes você tem tarefas críticas onde, se ela não for executada por alguém, tem que haver um substituto para que não se comprometa um programa, por exemplo. Então, se trabalha sempre com a possibilidade de, como é que a gente chama assim, ficam como que reservas, né? Mas tem um termo que a gente usa isso. Em RH. Eu entendo o que você quer possível dizer. substituto. Suplente? Suplente. Mas nesse caso seria o trabalho por uma causa, não é um trabalho do indivíduo. Né? Mas então, mas por exemplo, uma criança, né? Então, a criança tem a mãe que deveria cuidar. Na Idade Média e no início do século passado era muito comum nas grandes cidades, parece chocante, né? Parece não é chocante, parece incrível. Era muito comum as famílias largarem as crianças nas feiras, abandonar para que alguém pegasse, porque as famílias eram muito grandes. Não havia planejamento familiar, quer dizer, até hoje não tem, na verdade, mas na época era pior ainda. Então, as famílias eram muito grandes e muitas delas não tinham condições de criar essas crianças. Inclusive, por exemplo, no século passado, agora, no início do século passado, anos 20, por exemplo, lá nos Estados Unidos, anos 30, o início do século, nas grandes cidades, as crianças também eram abandonadas. Então, quando uma criança é abandonada,
a família, ou o pai, a mãe não conseguiu cumprir aquela... Você tem que ter um suplente para ela. Né? Então, o padrinho, a madrinha, o orfanato, alguém teria que assumir essa criança. E era o que acontecia. Então, existem situações em que aquele trabalho precisa ser assumido por outrem. Que não quer dizer que ele está fazendo o dever. O que aconteceu aí, me parece, é que aquela pessoa perdeu a oportunidade de executar aquele trabalho. Mas, como um trabalho é imprescindível, no caso, criar uma criança, alguém tem que assumir. Às vezes não é nem a pessoa perfeita, vamos dizer assim. Porque o perfeito geralmente são os pais, né? Porque tem afinidades com a natureza da criança, que geralmente é parecida com os pais, então fica tudo em casa, por causa da afinidade. Mas, na ausência disso, aliás, a função de padrinho e madrinha era essa, assumir na falta dos pais. Eu aprendi isso no curso de empatia. Eu também fiz esse curso. Eu teria que fazer. Inclusive, esses gregos, como fala naquele livro Objetivo Prático, né, mostrava que padrinho e madrinha não podiam nem ser casados. Eram pessoas diferentes, para não ter justamente não ter um problema comum, poderia um ou outro assumir. Né? É assim, e assim, a questão do indivíduo se isolar ou sumir, né, digamos assim. Porque vejam, por exemplo, a gente, Confúcio, chegou uma época na vida dele que ele sumiu. Né? Lao Tse, o autor do Tao, né? Então chegou uma hora que ele chegou na fronteira com a China, né, montado num animal, que parecia um touro, e aí assim, ele sumiu da mão sumiu, mas sumiu para quem? Para aqueles que estavam ali, para um mundo comum e tal. Não é que ele tenha ido usufruir do que ele plantou, ele foi para trabalhar mais, só que o trabalho naquele meio já estava cumprido, ele foi para um trabalho mais complexo, que exige um outro tipo de ambiente, de preparação. Por isso que esse é o fundamento, talvez, dos chamados ashrams, né? Que são os centros espirituais. Claro que hoje a gente olha falando, tem um ashram na Barra, tem aqui em Paugalinho, um ashram. Não é bem esse ashram, que não é hoje, né? Porque a gente se apropria dessas terminologias e acaba tornando mundano e populariza tanto que perde-se até o respeito. Até curso de matar em fim de semana. Então, a gente deve sempre buscar assim, a origem, né, do termo, o que é que isso quer dizer mesmo. E, inclusive, ashram pode não ser um lugar nem físico. A gente pode fazer uma comunidade em termos de ideais. Olha, são pessoas que têm o mesmo ideal. É um ashram, são pessoas que se ajudam com vistas àquele objetivo. São pessoas que se ajudam tomando como ponto de partida aquele conhecimento comum que diz que sugere-se, né, ser assim ou assado, fazer isso ou aquilo. E como todo mundo está consciente disso, fica um ajudando o outro, porque as lacunas então são completadas, né, de acordo com cada um. Bem, meus irmãos, mais uma vez o nosso irmão Fernando aqui nos trouxe motivos para pensarmos muito naquilo que somos, porque a vida verdadeiramente é um desafio de autodescoberta. Mas isso não começou hoje, nem ontem. Isso é desde que o homem é autoconsciente. Então, o futuro que nos reserva tudo isso, essa inesgotabilidade de possibilidades magníficas para a nossa consciência. É preciso apenas lucidez. Como falou aqui o nosso irmão, aliás, muito apropriadamente, né? E que o Gabriel ali imediatamente identificou como discernimento. E o nosso irmão já tinha falado disso ali, aspecto na literatura que nos auxilia sempre. Aliás, a nossa literatura é riquíssima nesses exemplos, é sempre um convite
ali a ser folheada, né? Mas o nosso irmão verdadeiramente complementou muito bem aquele trabalho inicial, quando ele mostrou todo o esforço daqueles sábios que nos precederam, esses filósofos, esses grandes seres iluminados, que a todo momento fazem esse chamamento para essa interiorização e para esse autoconhecimento. Então, tudo isso é muito produtivo e muito construtivo. É preciso apenas estarmos atentos a esse chamado. Então, meus irmãos, agradecemos aqui penhoradamente o trabalho do nosso